O Império Francês foi um dos impérios mais poderosos da história. No seu apogeu, controlou quase 10% da superfície terrestre mundial. Do Sudeste Asiático ao Oeste Africano, o país que hoje associamos com baguetes e cinema já foi uma potência mundial dominante. E isso era particularmente verdadeiro na África. A França controlou o território que hoje corresponde a 17 países, do Marrocos ao Congo. Sob a bandeira de uma missão civilizatória, a França comandou ocupações brutais que engordaram a riqueza do império, além de deixar um legado terrível para os africanos, marcado pela escravidão, extração e assassinato. Hoje, o Império da França na África ainda está vivo, de forma mais simples, lucrativa e ainda mais exploratória. Deixe-me explicar. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma onda de movimentos decoloniais que varreram a África e a Ásia. E os franceses, humilhados por sua derrota e ocupação pelas mãos dos nazistas, estavam ansiosos em manter o seu império. Então, responderam às revoltas na Argélia, Indochina e Madagascar com fortes retaliações. A manutenção dos ativos estrangeiros se tornou cada vez mais difícil. Em 1960, a França foi forçada a conceder independência para quase todas as suas colônias, mas algo realmente importante ocorreu na África. Basicamente, a liderança francesa decidiu manter seu império na África Ocidental e Central intacto em tudo, exceto no nome. O plano era simples. Quando um país africano ganhava sua independência, era levado a assinar o chamado Acordo de Cooperação com a França, que delinearia a natureza de suas relações no futuro. Em troca de ajuda externa francesa, os países africanos deveriam dar direitos aos franceses sobre os seus recursos naturais, permitir que a França mantivesse tropas em seu território indeterminadamente e, mais importante, manter a moeda destes países ligadas à moeda francesa, o franco. Ao invés de ter suas próprias moedas, eles deveriam usar o franco da Comunidade Financeira da África, que é atualmente chamado de Franco CFA. Os franceses descreveram estes acordos de cooperação como uma escolha, mas também eram claros quanto às consequências de uma resistência. Quando o líder da Guiné, o socialista Sékou Touré, rejeitou o acordo de cooperação com a França e declarou que ele preferia ser pobre em liberdade ao invés de rico na escravidão, os franceses decidiram torná-lo um exemplo. Eles cortaram toda a ajuda estrangeira para a Guiné e fizeram tudo o que puderam para desestabilizar o governo. Eles lançaram uma campanha secreta para emitir cédulas falsas da moeda guineense e inundaram o país com elas. Mais tarde, um espião francês se gabou. A operação foi um sucesso total. A economia da Guiné, já em frangalhos, nunca se recuperou totalmente. Os franceses disseram que esses países existiam dentro da chamada Comunidade Francesa, mas a política viria a ser melhor conhecida como Fransáfrica. Era sobre ter as antigas colônias numa posição que fosse altamente vantajosa para os interesses franceses. Muitos da primeira geração pós-colonial de líderes nas antigas colônias francesas foram essencialmente instalados no poder pelos franceses. Eles falavam francês, viveram na França e eram bem integrados nas elites francesas. Jacques Foccart, um diplomata francês, comandou as relações francesas com a África por quase 30 anos e construiu uma grande rede de relações clientelistas com líderes africanos, usando corrupção e operações secretas para transformá-los em subordinados leais. Quando as ordens políticas locais eram ameaçadas, os franceses não tinham medo de proteger seus ditadores escolhidos a dedo. Desde 1960, a França invadiu a África mais de 50 vezes. Veja o país centro-africano do Gabão, por exemplo. O Gabão é particularmente importante para a França porque tem uma grande oferta de petróleo e uma oferta ainda maior de urânio. Dentre as colônias africanas, o Gabão foi historicamente um dos mais próximos da França. Em 1967, um homem chamado Omar Bongo se tornou presidente do Gabão, logo transformando o país numa ditadura unipartidária. E Bongo era íntimo da França. Ele foi indicado depois de viajar para a França para o que foi, basicamente, uma entrevista de emprego com o presidente. Então, sob Bongo, a França e o Gabão desfrutaram de um relacionamento que beneficiou as elites dos dois países. O petróleo do Gabão era bombeado pela empresa estatal francesa Elf, e seu urânio ia diretamente para o arsenal nuclear francês. Em retorno, a França subsidiou o orçamento do Gabão, especialmente as partes que fluíam até os bolsos de Omar Bongo e sua família. Em certo ponto, Bongo possuía mais de 130 milhões de dólares. O Gabão, enquanto isso, permanecia pobre e subdesenvolvido. Sob Bongo, tinha uma das maiores mortalidades infantis do mundo. Ao invés de investir na economia gabonesa, Bongo usou os fundos estatais para influenciar a política francesa em seu favor, financiando campanhas de diversos futuros presidentes franceses. Ainda hoje, a França mantém tropas no país para apoiar o atual líder do Gabão, que por acaso é o filho de Omar Bongo. E o Gabão é, na verdade, uma das histórias mais felizes. Outros países, como a República Centro-Africana, são um dos mais pobres do mundo, em parte por causa dos legados dos ditadores apoiados pela França, como Jean Bedel Bokassa. Mas há outro aspecto da influência francesa que é ainda mais importante. Provavelmente, a parte mais central disso tudo é o franco CFA, a última moeda colonial que ainda é amplamente usada.
Na prática, os países que usam o franco CFA não possuem soberania monetária, o valor de sua moeda é ligado ao do euro. Os países mais pobres do mundo têm uma moeda controlada pelos países mais ricos. Então, os imperativos dos países europeus, disciplina fiscal e combate à inflação, acabam por moldar bastante o distinto mundo da África Ocidental e Central. Isso leva a uma abordagem muito rígida de acesso ao crédito, algo que é necessário em nosso atual sistema para que a economia cresça. Isso significa que qualquer valorização do euro faz as exportações desses países menos competitivas em preço. Olhe para o que aconteceu no Senegal. Quando o euro valorizou em relação ao dólar de 2000 a 2009, o valor do franco CFA aumentou. Mas isso fez o arroz senegalês, local, mais caro que o arroz importado da Tailândia. Então, o Senegal, que estava tentando construir sua própria indústria doméstica de arroz, viu o arroz tailandês aniquilar os fazendeiros locais. Visto que os produtos domésticos são caros, isso faz um crescimento baseado em exportações quase impossível, o que é necessário para tirar um país da pobreza. Por isso que a maioria dos países que usam o franco CFA tem menores taxas de crescimento que seus vizinhos. Visto que o CFA desencoraja o desenvolvimento da indústria doméstica, muitas dessas economias têm na verdade encolhido. A Costa do Marfim, o maior país do franco CFA, tem um PIB real per capita 1/3 menor do que tinha em 1978. Outros países do franco CFA, como Camarões e a República do Congo, alcançaram seus maiores níveis de PIB real per capita nas décadas de 1970 e 1980. E pelo crescimento econômico ser mais fraco, há mais incentivo para as elites locais nesses países, sempre intimamente ligadas às multinacionais francesas, de desviar quanto dinheiro for possível. Bilhões de dólares têm saído destes países e entrado em empresas fantasmas ou contas bancárias estrangeiras. Através de corrupção em massa, essas elites africanas entraram nos rankings globais de super ricos. Em 2007, por exemplo, a nora de Omar Bongo apareceu na VH1 para comprar uma mansão de Los Angeles por 25 milhões de dólares. As elites francesas também ganham muito. Eles desfrutam de acesso barato aos recursos naturais e propinas de acordos comerciais escusos. Um bilionário francês chamado Vincent Bolloré agora possui a maior parte dos grandes portos do oeste da África. Na França, Bolloré é conhecido como o rei da África. O colonialismo francês na África nunca terminou de verdade. É por isso que os acadêmicos usam o termo neocolonialismo. Mesmo que a nomenclatura de império tenha caído em desuso, as estruturas de extração econômica apenas se fortaleceram. Esse neocolonialismo é, na verdade, uma forma de exploração muito mais eficiente que o colonialismo do passado. Os franceses não fingem mais se importar em criar governos funcionais ou melhorar os padrões de vida locais. É pura extração, o tempo todo. Estes países africanos não são subdesenvolvidos, são superexplorados. A França é quase totalmente dependente de sua influência na África para o seu poder econômico. Nas palavras do ministro do exterior da Itália, se a França não tivesse suas colônias africanas, porque é assim que devem ser chamadas, ela seria a 15ª maior economia do mundo. Ao contrário, está entre as primeiras, exatamente devido àquilo que está fazendo na África, e a França sabe disso. François Mitterrand, antigo presidente da França, disse: "Sem a África", ele declarou, "a França não teria história no século XXI". Hoje, é claro, a França encara a competição da China na África, além de novos desafios para o simbolismo colonial do franco CFA. Há planos de mudar o nome da moeda e abandonar seus símbolos mais exteriores do passado colonial, para fazer o sistema parecer mais africano que francês. Mas a França não tem a intenção de abandonar um sistema de extração que a fez uma das nações mais ricas da Terra. A verdadeira questão é se a próxima geração de africanos permitirá que isso continue. Sou Ismael Lutfi para Gravel Institute.